Léo, boa tarde. Boa tarde. Muitas especulações entre os torcedores pelos motivos que levam a esse baixo rendimento no time. As especulações vão desde salários atrasados, insatisfação de jogadores com a escalação do Rogério Ceni, algumas modificações. O que existe de verdade e de mentira nisso? Boa tarde. Nós vivemos um momento que não é muito bom, né? Um momento ruim, tanto dentro quanto fora de campo também. Algumas questões que se especulam, né? Várias dessas coisas, eu acredito que são coisas irrelevantes, assim, no sentido de salário atrasado, de escalação de treinador, de briga com o treinador. Todo mundo está envolvido e engajado para que as coisas passem a dar certo, né? Todos nós sabemos desse momento que vivemos hoje, que é um momento difícil, mas a equipe, todos do elenco, hoje está totalmente incomodado com essa situação, por tudo que o elenco já viveu aqui, de momentos de vitória, momentos vitoriosos, e que a gente está incumbido, né, de poder reverter essa situação. A gente entende a insatisfação do torcedor, porque o Cruzeiro é um Cruzeiro que sempre briga no topo, na cabeça dos campeonatos. É uma situação complicada, delicada, mas que nós temos condições de sairmos dessa situação, sim, junto com a força do torcedor, com a força de todo mundo. Você que está aqui há muitos anos, tem uma grande identificação com o torcedor. É o pior momento que você vive entre todos esses anos de clube, e como você enxerga essas ondas de protestos? Já vamos completar quase 10 anos que estive no clube. Passei momentos vitoriosos, né, vários títulos, passei momentos difíceis também. Não vou dizer assim que não é um momento pior, né, que já passei aqui, mas que é um momento delicado, um momento difícil, né? Todos nós estamos sentidos e revoltados também com essa situação. A gente entende os protestos do torcedor. O torcedor ele tem essa autoridade, ele tem esse motivo de estar fazendo esses protestos. Todos nós reconhecemos isso, sabemos que o torcedor muitas vezes ele vive o Cruzeiro 24 horas, ele sente essa paixão, ele sente o Cruzeiro. E ele também, né, ele quer ver o Cruzeiro em cima, né, brigando por vitórias e por coisas grandes nos campeonatos. Acho que o que só ultrapassa o limite, que não vai de acordo com a razão positiva que o torcedor faz, é a questão da violência. Isso já é um lado negativo, um lado ruim. Mas que em momentos de dificuldades que nós já enfrentamos aqui no Cruzeiro, a gente só saiu dessa maneira, foram juntos, né? O torcedor entendeu a situação, que era uma situação delicada, mas conseguiu abraçar a equipe e conseguiu motivar e pilhar, né, para que a gente pudesse sair dessa situação juntos, né? Nós jogadores, com o torcedor, com comissão técnica, com direção, com todo mundo, em prol de um objetivo só, que é fazer o Cruzeiro sair vencedor. Léo, dentro de tudo que aconteceu desde domingo, depois da partida contra o Grêmio, o Rogério Ceni falando da situação de dar mais ênfase ao trabalho físico para alguns jogadores, como é que vocês do elenco receberam essa atitude ou essa situação que o Rogério tem trabalhado? Olha, ele tem a maneira dele de pensar, né, em relação a isso, né, dessa forma, para que a gente consiga melhorar, a gente consiga buscar as vitórias. Ele tem uma certa autoridade por ser o comando, né, e juntamente com os jogadores e também com a comissão técnica, a gente reúne forças para que a gente consiga as vitórias que a gente precisa. Nesse tempo que você falou, praticamente 10 anos no Cruzeiro, há um racha no elenco? O vestiário está rachado, o que tem se falado, tem isso mesmo? Não, nunca passou por isso, né? Recentemente nós fomos campeões mineiros, podemos chegar também na semifinal da Copa do Brasil. É um elenco praticamente que tem a maioria dos jogadores já que foram campeões aqui. Todos nós entendemos, todos nós
nos damos bem, né? Não tem elenco rachado, não tem nada. A gente não se conforma também por essa situação. Todos nós sabemos que é necessário dar algo mais também para que a gente consiga sair dessa situação. Cada um dá um pouquinho a mais, jogadores, comissão técnica, direção, torcedor, para que juntos a gente consiga aí sair dessa situação. Ô, Léo, a gente sabe que em um elenco existem jogadores mais identificados com o clube, né? Fábio, pela história, você, o Léo. Enfim, esses jogadores também, vocês têm um papel importante para tirar o Cruzeiro desta situação? Nós, tanto o Fábio, quanto o Henrique, quanto eu, Dedé, Rafael, já vivemos várias situações aqui no clube. Então, são situações boas e situações ruins, mas que conseguimos sair da situação. E a gente só sabe que um dos caminhos para que essa situação seja revertida é estarmos juntos, né? Tanto o grupo inteiro quanto comissão técnica e direção, e trabalhar, né? O trabalhar, a dedicação, o empenho, dia a dia, detalhe a detalhe, para que a gente consiga, todos nós indo em pouquinho, e reverter a situação, né? O que a gente precisa. É isso que a gente tem conversado, né? Eu, Fábio, Dedé, Henrique, Rafael, para que a gente consiga aí buscar os nossos objetivos, que é a vitória. No domingo, depois da derrota para o Grêmio, chamou a atenção uma hora que o Henrique saía de campo, foi consolado ali por alguns companheiros. O que foi aquele momento ali, se mais de uma revolta com a situação, de querer tirar logo o Cruzeiro deste momento, Léo? É uma situação que incomoda, né? Foi um sentido ali, um sentimento de revolta, de sentimento que ruim, assim, né? Que você não quer ver, não gosta de ver, e isso incomoda, né? Tanto ali o Henrique, às vezes você tem um certo desequilíbrio em certos momentos, assim, mas que é um sentimento de revolta, no sentido de quando você perde uma partida. É algo natural, né, que o Henrique fez com todo mundo, e todo mundo tem um sentimento desse, e que a gente juntos, né, com força, com trabalho, com suor, com dedicação, cada um dando uma parcela a mais daquilo que vem fazendo, daquilo que vem se dedicando, para que conseguimos mudar essa situação. Léo, muitos jogadores não estão sendo poupados das críticas dos torcedores que estão aqui do lado de fora da toca, mas os alvos principais passam pelos dirigentes. Eu gostaria de saber, porque ontem o Marcelo Dian esteve aqui, o presidente tem evitado dar entrevistas, usou o canal oficial do clube para se comunicar com o torcedor. Como que tem sido a participação efetiva da presidência, do próprio Itair, que voltou às suas funções também na semana passada, em relação ao elenco? Presidente, o Itair, as conversas com vocês, tem uma aproximação da diretoria neste momento, ou da mesma maneira que o presidente às vezes evita a imprensa, também há, de certa forma, algum tipo de distanciamento nesse momento? Não, na verdade, como eu disse, né, é um momento de unirmos, né? A diretoria se torna presente, tem conversado, a gente tem conversado com a comissão técnica também, buscado nos fortalecermos juntos, até mesmo com... Né, sei também da revolta do torcedor, né, entendo, mas que a gente precisa unir forças, o torcedor precisa entender que a gente precisa sair dessa situação, e a gente só sai dessa maneira juntos. Jogador, comissão técnica, direção e também torcedor, né, nos momentos cruciais, mais importantes do clube, o torcedor sempre faz a diferença, sempre fez a diferença. E é um momento importante que, novamente, o torcedor cruzeirense vai fazer a diferença para que a gente consiga sair dessa situação juntos. Ô, Léo, lembrando um pouco os episódios que evidenciaram um pouco mais essa crise aqui no Cruzeiro, o Thiago Neves, após o jogo contra o Inter, né, deu aquela declaração de que o time poderia ter sido escalado um pouco em cima da hora, formado ali. O Rogério Ceni rebateu depois, até publicamente, no último domingo. Dito isso, como é que está a relação jogadores-Rogério Ceni após essas duas partidas e após esse início de trabalho? Olha, algumas questões já foram ressaltadas, né, discutidas internamente. Tem uma frase que a gente costuma dizer que roupa suja a gente lava em casa. A gente tem conversado bastante e é uma questão que já tem sido resolvida, já está resolvida já em questão disso, né? Essas questões de também
expor em certos momentos, em entrevistas, essas situações, também não é legal. A gente procurar, como eu disse, nos fortalecer, nos unir, buscar forças, saber que é um momento delicado e não tem essa rixa contra o Rogério, nada contra o trabalho do Rogério, pelo contrário, todos nós estamos aqui para colaborar, todos nós aqui estamos abertos para que ele venha exercer o trabalho dele, na visão dele, a gente possa ganhar os jogos. É um momento que a gente precisa unir forças para que a gente conquiste o nosso objetivo, que é a vitória. Pelos protestos, a gente vê que o torcedor realmente sofre demais com essa situação. Para vocês, jogadores, como é que é? É esse sentimento também de acordar e falar, putz, tem que mudar essa realidade, está difícil, é difícil encarar a família, sabendo que está uma situação ruim. Como é que é essa sensação para vocês que estão dentro de campo e até agora não conseguiram mudar essa realidade? Um momento difícil, né? Os jogadores também sentem, né, muito, né? Porque dependemos disso, vivemos disso, o torcedor também vive disso. E depende também, muitos torcedores dependem do Cruzeiro, né? A gente muitas vezes passa noites sem dormir, muitas vezes preocupado, insatisfeitos com a situação também, né? Uma situação que, como já foi citado aqui, é uma situação do Henrique, que ele saiu de campo triste, né, desolado muitas vezes. É uma situação que afeta todos nós, né? Afeta jogadores, afeta torcedor, afeta a comissão técnica, afeta todo mundo. Então, todos nós passamos por esse sentimento, mas é um sentimento que a gente consiga reagir e transformar esse sentimento ruim em coisa forte, em força para a gente buscar o nosso objetivo e as nossas metas. Né, e a gente só vai conseguir trabalhando, nos unindo, dando as mãos e buscando os nossos objetivos junto com o torcedor, direção, comissão e jogadores, todo mundo unido no mesmo sentimento para que a gente consiga sair dessa situação. Ô, Léo, foram 7 gols sofridos nos últimos 2 jogos, números que até então essa defesa, esse sistema defensivo não havia tomado na temporada, que os números eram ótimos defensivamente. Como é que tem sido a conversa com o Rogério Ceni para, de repente, dar uma melhora nesse sistema defensivo, de repente melhorar o esquema de jogo, mudar o esquema de jogo para que o Cruzeiro não sofra tanto? É um momento de ajuste, né? Um momento de ajuste que a gente vem ajustando isso dia a dia, treino a treino, para que a gente consiga aí ter um equilíbrio, né, defensivo, um equilíbrio na equipe em si, né, para que a gente consiga buscar os resultados positivos. Léo, eu queria que você comentasse, você falou muito sobre o Rogério Ceni, e hoje completa-se 1 mês, né, de trabalho dele no Cruzeiro. O que você vê, né, desse momento que ele vive também dentro do clube, já destacando também na sua coletiva que se fosse para ele continuar da forma que está, ele nem ficaria aqui mais, não faria sentido ele estar aqui. Como que vocês receberam também essa declaração dele e como que você avalia esse 1 mês que começou bem com aquela vitória sobre o Santos e depois o Cruzeiro teve essa situação contra o Internacional e depois a derrota, aí, como foi para o Grêmio? Exato. Os números, né, que você citou são jogos importantes. Vencemos contra o Santos, empatamos contra o CSA, vencemos contra o Vasco, perdemos na Copa do Brasil e perdemos contra o Grêmio no Brasileiro novamente. É uma situação que nós procuramos identificar, corrigir, né? É uma situação que o Rogério, como treinador, como comandante, ele vem sinalizando algumas coisas e cabe a nós, né, com todo o processo, os jogadores envolvidos, entrarem e absorverem aquilo que o Rogério vem querendo implantar. A gente sabe que é um momento delicado, né, você conseguir implantar muitas coisas no momento mais tranquilo, isso é mais fácil, mas que a gente consiga, todos nós engajados, para que a gente siga o mesmo caminho, encaixe na ideologia dele o mais rápido possível para que a gente consiga juntos sair dessa situação. Léo, só mais uma pergunta relacionada a uma declaração que foi feita após o jogo contra o Internacional, a declaração do Rafael Sobis. Não sei se você teve conhecimento dele falando que a saída dele do Cruzeiro foi influenciada também por motivos extra-campo. Realmente, o quanto afeta para vocês, jogadores, essa situação que o Cruzeiro vive extra-campo,
Se você chegou a conversar com o Sobis também, quando da saída dele, dessa manifestação que ele fez, falando do momento do Cruzeiro, que vocês sofrem também como atletas. Ele disse, né, que vocês são heróis verdadeiros porque continuam segurando aqui a situação toda, mesmo o Cruzeiro passando por esses problemas. A gente sabe que a instituição Cruzeiro é uma só, né? E a gente faz com que tudo isso não chegue no campo, né? O nosso sentido é trabalhar no campo, fazer com que os resultados cheguem. A gente vai buscando o máximo para que a gente consiga os nossos objetivos. Mas tem muitas coisas que às vezes são inevitáveis externamente, né? Mas que isso a gente procura blindar para que a gente consiga fazer o nosso trabalho dentro de campo e as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Léo, boa tarde. Boa tarde. Você já falou sobre as manifestações dos torcedores, que a crítica ela cabe, né, ao momento do time, mas algumas manifestações têm sido num tom mais elevado. Em casa de dirigente, na porta do CT mesmo, do lado de fora ali, com intimidação, com tudo. Vocês se sentem acuados quando essa manifestação é nesse tom mais agressivo? Então, eu falei aqui, né, que o torcedor ele tem direito de manifestar, ele tem direito de manifestar também no estádio, né, aqui na Toca, ao ponto que não exceda a violência, né? Essa questão de ultrapassar esse sentido acaba agredindo e também não é uma coisa muito legal. Não é uma coisa muito legal. A gente entende o torcedor, torcedor que vive isso, apaixonado pelo clube, que vive o clube intensamente, que sabe, que sofre quando o Cruzeiro perde. A gente conhece, eu conheço, sei como é isso. Só que você ultrapassando esse limite, isso acaba prejudicando todo o trabalho. Mas que, como eu disse também, a gente só vai sair dessa situação juntos. Passamos outras vezes, momentos parecidos, e que o torcedor entendeu a situação do clube, entendeu a situação do time, entendeu a situação e foi junto com os jogadores e foi junto com o clube. Precisamos dessa união, precisamos do torcedor junto, entendemos todo esse sentimento e que todos nós vamos juntar forças, unir forças para que a gente consiga sair dessa situação, só que juntos. O torcedor sempre foi o essencial, o torcedor sempre foi o diferencial, né, do Cruzeiro, sempre foi aquele que nos motiva, aquele que nos incentiva jogo a jogo, para que a gente conquiste os resultados e às vezes, muitas vezes até intimide os adversários quando vem jogar aqui em BH. Então são motivos com que a gente pede para que o torcedor possa vir junto com a gente, entender a situação para que a gente consiga sair juntos dessa situação delicada. Boa tarde. Boa tarde. Tentando falar um pouco de futebol, né? Até porque o Cruzeiro tem um jogo importante no sábado, vai reencontrar o técnico Mano Menezes. Como fazer para recuperar essa confiança, já que o jogo é tão importante? Porque do outro lado tem um treinador que conhece muito bem esse elenco, até em relação aos dados de estatísticos, em relação à característica de cada jogador. Minuciosamente ele conhece muito bem o Cruzeiro. Como é que você espera essa partida contra o Palmeiras e o que fazer de diferente para tentar surpreender o Palmeiras, que é um time quase imbatível jogando dentro de casa? Será um jogo difícil, né? Um jogo muito difícil, um jogo complicado, né? Contra a equipe do Palmeiras, que vem embalado aí de 2 vitórias, né? Mas que a gente sabe que é um jogo importantíssimo para nós. Dedicação 100% para que a gente consiga surpreender eles lá dentro, né? A gente sabe que também é possível a gente chegar lá e buscar um resultado, criar algumas estratégias para que a gente possa surpreendê-los e buscar o nosso resultado positivo lá em São Paulo. Você citou aí que essa situação atual do Cruzeiro não é a pior que você vivenciou no clube. O que tem de diferente o que você vive hoje, você viveu em uma outra situação que considerou pior? E se você puder falar qual foi essa situação pior que você passou também dentro do clube, para a gente fazer um comparativo? Olha, um ano difícil, assim, praticamente foi 2011, 2015, né? Sempre um momento assim quando vem títulos, né? Viemos de um bicampeonato, depois de 2015 passamos uma dificuldade, 2011 tivemos um ano difícil também, mas que conseguimos inverter
uma certa situação com a ajuda do torcedor, com a ajuda da torcida, né, que hoje a torcida até comenta sobre esse resultado do 6-1. Foi uma situação muito difícil, né, 2015, depois de ser bicampeão brasileiro, né, sempre momentos difíceis, mas que um momento difícil ele só consegue ser superado juntos, né? Conseguimos superar isso com a força do torcedor, o torcedor entendendo, o torcedor vindo, empurrando o time para que a gente conseguisse os nossos resultados. Conseguimos reverter as situações, unindo, trabalhando, buscando, juntando o torcedor, o jogador, direção, comissão, para que a gente consiga junto a gente sair dessa situação. Ô, Léo, uma pergunta bem honesta. Qual ou quando foi o último contato que você ou que os jogadores tiveram com o presidente ou com o vice-presidente de futebol do Cruzeiro? Ontem. Ontem. A gente teve esse contato ontem, assim, com ele. Com quem que foi? Estivemos com o Itaí. O presidente está quase sempre aí também. Ontem ele também estava aí. Anteontem, acredito eu, estava aí. Sempre estão presentes aí. E existe entre vocês um sentimento de impotência no sentido de tentar reverter a situação e não está conseguindo até o momento? Ou vocês acham que, né, pelo fato de ainda ter mais um pouco de turno e depois todo um retorno pela frente, é uma situação que é completamente irreversível? Cara, eu tenho um versículo comigo que eu guardo, que é um versículo da Bíblia, que fala assim, que para Deus não há nada impossível, né? E que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Tem situações que todo ser humano, todo mundo na vida passa por dificuldades, né? Toda pessoa, seja jornalistas que trabalham, todo mundo passa por dificuldades na vida e todo mundo tem essa força dentro de si para que possa saltar obstáculos, saltar adversidades, né? E isso é um momento que a gente está passando agora. Todos nós temos uma força interior, todos nós temos essa capacidade de poder reverter a situação. Claro que a fé é uma questão muito importante para que a gente consiga superar esses obstáculos, essas dificuldades. Momentos como esse, a fé nos fortalece bastante para que a gente consiga ir além, né? Quando às vezes as coisas parecem difíceis, a gente sabe que é possível, que Deus é poderoso para abrir portas, abrir o mar vermelho, abrir situações e fazer mudar toda a situação. A gente sabe também da capacidade de cada um, do trabalho que a gente vem fazendo e do potencial que nossa equipe tem para que a gente consiga juntos aí também da grandeza do torcedor, da grandeza do clube, da grandeza da tradição que o Cruzeiro tem, de poder sair dessa situação juntos, que a gente consiga aí mudar esse quadro aí o mais rápido possível. Ô, Léo, rapidinho aqui. A gente vê que um dos principais alvos das críticas dos torcedores é o Thiago Neves, e cobrando também mais empenho dos jogadores. Como é que vocês veem essas críticas em cima do jogador como o Thiago Neves e também essa cobrança de empenho dos jogadores, assim, mais de comprometimento? Como é que vocês analisam essa cobrança do torcida? É exagerada? Tem razão ou não? A gente sabe que a gente tem uma consciência de que o momento é delicado. Como eu disse, a gente fala do grupo, né? O grupo todo, num geral, ele precisa unir forças e cada um dá um pouquinho mais para que a gente consiga sair dessa situação, né? Todo mundo buscando aí melhorar, buscando evoluir, crescer, buscando trabalhar ao máximo. A equipe não tem sacanagem, ninguém está de sacanagem, todo mundo está comprometido em prol dessa situação para que a gente consiga reverter esse quadro o mais rápido possível. Não, o Thiago é um cara que tá engajado, tá junto com a gente, está buscando também, se dedicando o máximo, buscando o melhor nos treinos, buscando o máximo para que a gente consiga aí o nosso resultado, o resultado do elenco inteiro, para que a gente consiga o nosso grande objetivo, que é sair e reverter esse quadro.